O artigo destinado ao nosso grupo é intitulado Detecção de sinal eletroencefalograma epilético utilizando redes neurais auto-organizáveis com base em parâmetros multifractais. O estudo possui como objetivo avaliar alguns processos de automação pré-existentes capazes de analisar registros obtidos a partir de um eletroencefalograma, buscando realizar o diagnóstico de doenças neurológicas. Além de tudo, também busca desenvolver um sistema automatizado alternativo que seja capaz de analisar registros encefálicos gráficos e realizar seu diagnóstico, a fim de facilitar o processo e os métodos atuais, que são longos e demorados. A detecção é realizada através de sinais de eletroencefalograma, e o distúrbio neurológico em questão é a epilepsia. A epilepsia ocasiona atividades atípicas no cérebro e as crises podem ser detectadas e classificadas através dos sinais de eletroencefalograma. O diagnóstico é realizado através da leitura de um grande número de dados da atividade cerebral. Dados esses que compreendem o reconhecimento de picos nos sinais de eletroencefalograma e então sua classificação em indicação em saudável ou epilético. A problemática em questão é: os métodos atuais requerem análises longas, dificultando o trabalho dos especialistas, aumentando a probabilidade de erros e diminuindo a quantidade de diagnósticos que podem ser obtidos simultaneamente. Atualmente, o reconhecimento dos picos detecta o comprimento das gravações de atividade cerebral e sua anormalidade ou não. Surgem então, a cada dia, métodos para otimizar tempo e o processamento das gravações. A proposta trazida pelo artigo é automatizar o sistema que alimenta as gravações de sinais dos EEG e realizar sua revisão através de um dispositivo com algoritmos que classificam os sinais e estreitam o trabalho dos especialistas, diminuindo a quantidade de dados e organizando-os. O trabalho apresenta o sistema automatizado que detecta os sinais de EEG a partir de redes neurais auto-organizáveis, a sigla SOM, onde as redes são baseadas em 5 diferentes parâmetros multifractais que classificam os pacientes em saudáveis ou com epilepsia. O método SOM apresenta eficácia de aproximadamente 98% a 99%. O presente trabalho é desenvolvido em 4 etapas. Na aquisição de dados, o conjunto de dados consiste em 5 grupos detectados, sendo eles A, B, C, D e E. Cada grupo contém 100 séries temporais e cada série temporal é composta por 4.097 amostras. Mas, nesse trabalho aqui, considera-se apenas os grupos A, C, D e E, pois o grupo B possui características muito semelhantes ao grupo A. Já a segunda etapa é a etapa que depende da primeira etapa e ela usa então um fenômeno multifractal. Então a geometria fractal ela pode ser mais precisa na descrição de fenômenos reais que a geometria euclidiana nesse caso. Os fractais, ao serem definidos como objetos geométricos que possuem uma forma irregular, que persistem em várias resoluções de observação, tornam-se candidatos a serem utilizados na descrição de fenômenos reais. Seguindo então para a etapa 3, ela consiste em associar as características calculadas anteriormente a partir dos sinais de EEG a uma determinada classe, a qual pode corresponder a um estado mental específico. Nessa etapa, a gente utiliza a rede SOM com o objetivo de detectar e classificar os sinais de EEG em epiléticos ou normais. Já a etapa 4, aí sim ocorre o diagnóstico final do neurologista com base em todos os resultados que foram observados. O estudo busca realizar a implementação, através do conceito de redes neurais, de um analista clínico artificial, uma máquina capaz de pensar como um humano, para que assim a mesma consiga analisar os resultados obtidos em exames de eletroencefalograma de pacientes com quadro de epilepsia. A máquina analisaria os dados e os compararia com as informações existentes, para que assim a mesma consiga extrair conclusões e agilizar o processo como um todo. Bom, os resultados do estudo se manifestam em forma de análise do desempenho apresentado pelo sistema proposto. Assim, dado o volume de complexidades e variações existentes acerca do sistema, seus resultados são elencados em 2 partes, sendo a primeira a análise multifractal, adotada a extração de aspectos dos sinais EEG, como a apresentação dos valores dos parâmetros praticados para a classificação.
Na figura presente, podemos observar como todos os grupos listados possuem características multifractais, como a HQ não constante, função de escala não linear e espectro multifractal, côncavo e largo. É notável também como os traços do grupo E se destacam dos demais grupos. Enquanto a segunda classificação é realizada por meio da rede neural SOM. Ela é baseada nos parâmetros multifractais e com o desempenho do algoritmo mensurado em unidade percentual na taxa de acerto da natureza do sinal de EEG. O método aplicado também é comparado a métodos de caráter literário. Na tabela 2, há a representação de seus parâmetros de simulação. Assim, é possível apontar, a partir dos resultados obtidos, que o método proposto é dotado de um desempenho superior aos métodos de caráter literário em geral, uma vez que apresentam maior complexidade analítica e classificação de sinais de EEG epilépticos. Logo, em termos gerais, o algoritmo inicialmente proposto provou-se eficiente, onde apenas com 60 interações atingiu uma acurácia média, para todos os seus casos analisados, entre 98% e 99%, dados ilustrados na tabela 3. Por fim, podemos utilizar os conceitos de redes neurais para auxiliar em um processo de grande importância no setor público, a licitação. Resumidamente, é o processo de compra e venda de bens e serviços que o setor público se submete. Existem vários tipos e modalidades de licitação. O tipo escolhido para o exemplo é de melhor técnica e menor preço, onde o objetivo é contratar empresas que tenham ligação com aplicações de provas ou que trabalhem com informática, por exemplo, para prestar seus serviços para o órgão público que realizou o processo. As redes neurais poderiam auxiliar na análise de tais empresas no quesito técnica, sendo alimentadas por informações como avaliações feitas por outros órgãos que contrataram tais empresas ou pela própria entidade, se ela teve algum histórico de contratação com alguma empresa participante. Com isso, as chances do processo ser benéfico para as partes envolvidas podem aumentar, garantindo que o órgão público tenha ofertas de melhor qualidade, assim como a isonomia e a concorrência entre as empresas candidatas.